Esse tema é importante aprender. Por tudo que eu pensei a respeito, notei ser um fator de ordem maior. Significa que o narcisismo é um grupo maior, é algo de maior energia que promove diversos outros fatores de menor energia correlacionados. Exemplo: todos os seus atos diários para ser o melhor jogador de futebol estão relacionados com o narcisismo, em que você quer nutrir seu ego, tentando provar para todos que é o melhor, e assim cair numa autoilusão. Outros fatores de ordem maior, ou seja, de alta energia, conforme eu demonstro em meu livro, são o ódio a si mesmo, por exemplo. O ódio a si mesmo gera inúmeros transtornos mentais destrutivos. Ao se odiar, não se amando, você deixa de transmitir energias para a sua essência, então tudo em sua volta piora, sua mente se torna mais controlável, você se torna mais tímido, por exemplo, mais inseguro. É, portanto, um fator de ordem maior, que desencadeia inúmeros outros fatores. Um ditador, num país que funciona num esquema piramidal descendente, também é um fator de ordem maior que emite energias de alta intensidade para direcionar a população para o nada absoluto. Por exemplo, o ditador é responsável pelo exército, pela saúde de má qualidade, pela fome da população. Veja que o ditador age como um fator de alta energia que possui diversos microfatores envolvidos. O narcisismo é um fator de alta energia. Na parte 1 vamos falar sobre o básico do que é o narcisismo, assim como as escolas para narcisistas. Na parte 2 falarei mais sobre a explicação do que é narcisismo. E se houver a necessidade faço uma parte 3. O que é narcisismo? Bom, pelos padrões que podemos observar nessa realidade, o narcisista seria alguém que deseja ser idolatrado, deseja que seu ego seja nutrido por alguma energia vinda dos outros constantemente. Ego podemos entender como um meio interno, ou essência, personalidade de uma pessoa. Conforme eu expliquei anteriormente, o subconsciente é também a essência de alguém, mesmo que núcleo feminino. É o conceito de principal. Se algo atinge o seu núcleo, aquilo te controla. Por isso que eu digo, pratique o pensamento independente, assim não será controlado. O narcisista precisa da energia do externo para nutrir seu interno. Ele precisa de adoração, idolatria, precisa ser reconhecido, precisa ser o centro das atenções constantemente, precisa de servos, de robôs. Precisa estar no topo da pirâmide. Precisa de visualizações. Precisa ser o dono da razão. Precisa ser alguém isento de culpa, isento de erros, isento de imperfeições. O narcisista quer viver numa ilusão de que ele seja uma elite próxima do infinito, pois supostamente nasceu com a essência, meio interno, superior aos demais. Por que isso? Vamos encaixar com as fórmulas. Tive um pouco de dificuldades nesse tema, por ser um fator de ordem maior. É mais lento para entender. Agora considero que estou bem até, mas ainda sinto a falta de algum entendimento perfeito sobre isso. De qualquer forma, aquilo que eu entendi sobre o tema já está útil. Bom, o narcisista de alguma maneira foi aquela pessoa que rejeitou sua essência no passado. Ao rejeitar sua essência, ao se odiar, ou mesmo sentir vergonha de si mesmo, ele então se afastou de seu verdadeiro eu. Ele então, por vergonha de si mesmo, necessitou criar uma ilusão no externo para receber energias para o seu interno, pois este estava próximo do nada. O narcisista precisa de validação externa para abastecer o ego, por assim dizer, para crescer seu interno, que ele rejeitou, sentiu vergonha. Lembrando que não devemos tratar deste assunto com raiva de alguém com padrões narcisistas, lembrando também que cada pessoa é diferente, havendo inúmeras maneiras distintas de alguém expressar um narcisismo, a depender da pessoa, mas que seguirá padrões gerais. Exemplo: um bandido agirá diferente conforme o tipo de pessoa que é bandido, mas haverá padrões gerais, como por exemplo todo bandido roubar ou fazer mal a alguém. Os padrões narcisistas gerais é o meu foco aqui. Após rejeitar seu verdadeiro eu, que é naturalmente imperfeito como todo mundo é. Ninguém é perfeito, mas o narcisista se rejeitou e então buscou viver num mundo ilusório para suprir energias para sua essência, que ele sentiu vergonha e repulsão. Então o narcisista precisará abastecer sempre essa ilusão de ser alguém imperfeito em essência sendo idolatrado por todos no externo. O narcisista então buscará ser o melhor em alguma atividade, mas não como uma forma de ser útil, mas apenas como uma forma de abastecer o próprio ego, ou essência. Exemplo: quero ser o melhor aluno da sala, para que afinal, você será útil para a humanidade sendo o primeiro lugar? Nem sempre, mas o narcisista deseja isso para abastecer a ilusão de ter a essência supostamente perfeita, removendo aquela imagem defeituosa que ele odiava, ou tinha vergonha. O conceito básico seria esse. Resumindo,
O narcisista foge de sua essência, projeta a si mesmo para próximo do infinito, ficando distante da essência própria, que naturalmente possui imperfeições e dificuldades em algumas tarefas. O narcisista cria uma máscara, um falso eu, uma ilusão de si mesmo. Viva então esse falso eu ilusório de que é alguém perfeito, intocável, excelente em tudo, dono da razão, ou seja, alguém com essência superior, ou próximo do infinito. É por isso, por exemplo, que o narcisista nunca admite a culpa, deseja sempre ter a razão em tudo, assim ele nutre seu ego, ele mantém sua autossabotagem de um mundo ilusório em que ele é perfeito. Ninguém é perfeito, mas o narcisista precisa viver nessa ilusão própria, precisa viver numa máscara, num falso eu. Ou então ele entra em conexão com o verdadeiro eu que é imperfeito, e sente vergonha, por exemplo. Falta um autoconhecimento de si próprio no narcisista. Ele preferiu fugir da realidade e viver num mundo ilusório para se esquecer de que é imperfeito, não é infinito. Por isso, por exemplo, o narcisista ficará nervoso se confrontado com uma ideia mais lógica que a dele, ficará com inveja de alguém que possui algum dom que ele não possui. Lembrando que ninguém é superior a ninguém, cada um evolui naquilo que se esforçou. Mas o narcisista enxerga o mundo de maneira generalizada. Ele observa que alguém é melhor em algum atributo do infinito, e já sente ódio acreditando que tal pessoa é superior de um modo geral. Isso fere o ego dele, a essência. Então ele sente a necessidade de desfazer desta pessoa, de rebaixá-la. Pessoal, está ficando bom. Espero que eu esteja ajudando nisso. Na parte 2 eu falarei mais especificamente sobre alguns padrões de comportamento narcisistas. Agora veja como ser um narcisista. Vou apresentar a vocês os cursos de narcisismo. São os diversos fatores iguais ao narcisismo, ou seja, que te transformam aos poucos num narcisista. Fator igual 1. Receber visualizações. Opa, estou recebendo diversas visualizações, sou o centro das atenções, estou inflando meu ego, estou vivendo numa realidade ilusória em que eu sou superior às demais pessoas, ao Zé Povinho. Sou superior, sou o dono da razão, pois tenho mais visualizações do que você, que é um mero ninguém. Veja que receber muitas visualizações transforma alguém que perde sua humildade, seu intelecto, e vive num mundo ilusório narcisista, desprezando ou acreditando ser superior de um modo geral. Fator igual 2. Fazer academia, em alguns casos. Opa, estou fazendo academia, vou ficar muito forte, posso bater em qualquer pessoa, sou algo superior, ninguém mexe comigo, eu levanto mais peso do que fulano, eu levanto mais peso do que você. Sou superior pois minha essência é superior a você. Você não é digno nem de falar comigo, pois meu corpo é belo, sou forte, bonito, saudável. Sou um narcisista. Lembrando que não é todos os casos, há pessoas que fazem academia por questão de saúde. Fator igual 3. Receber notas altas. Opa, sou o melhor da minha turma, sou intelectual. Eu não penso por si mesmo, apenas copio fontes ditas como a verdade absoluta, mas isso não interessa. Eu sou o melhor da turma pois recebo as melhores notas. Sou superior. Sou intelectual. Eu sei o que faço, você não. Minha essência é superior às demais pessoas, ao Zé Povinho com que baixo. Sou formado, sou bem superior ao povão. Prazer, sou um narcisista com o ego inflado. Pessoal, eu tive que fazer esses exemplos extravagantes para você perceber que a competição em ser o melhor, ou em ter algo além dos outros, pode nos tornar narcisistas criando um mundo ilusório para inflar nosso ego. Isso é tóxico para você e para os outros. Isso te torna alguém sem humildade, sem empatia, que é a ligação com o próximo. Na empatia você consegue se ligar com o que se passa na vida do outro, sem taxar os outros de povinho ou algo assim sem humildade. O narcisista imagina as pessoas como algo insignificante e próximo do nada, sem valor. Isso nos remete a uma estrutura piramidal descendente, conforme eu indico no meu livro, cujo topo está o deus da inversão. Este seria, simbolicamente, o grau máximo de maldade que um indivíduo conseguiria promover. Um grau em que ele está no topo da pirâmide, próximo do infinito, oprimindo a base, próximo do nada. Isso ocorre em países com ditaduras, por exemplo. O narcisista é o início de um deus da inversão no futuro, é uma cria, um filhote deste sistema piramidal maligno que nada ajuda a sociedade. Fator igual 4. Ser famoso. Não preciso nem dizer que receber a fama, ser o centro das atenções, é um belo curso de narcisismo. Note que, ser uma pessoa bem aceita pelo coletivo,
Não necessariamente mostra que você é superior em alguma coisa. Mostra que você é mais igual a todo mundo. Se mais pessoas te observam, então você entra em ligação mais fácil com todos, pois você é uma pessoa mais igual ao coletivo. Exemplo: aquele país todos gostam de futebol. Você conversa sobre futebol, então você é mais igual a todos, ficará mais famoso, receberá mais visualizações. Então, ao ficar famoso, ao ser o centro das atenções, ao receber apoio em massa das pessoas, do coletivo, você começa a se seduzir pela ideia ilusória de que sua essência é superior às demais pessoas de um modo geral. Você começa a se tornar um narcisista. Começa a oprimir os outros, a querer abastecer o seu ego, vivendo numa ilusão. Fator igual 5. Ter curso superior, mestrado, doutorado, PhD. Opa, eu tenho ensino superior, você não. Sou alguém superior de um modo geral, minha essência é superior, sou inteligente, sou técnico, o especialista em algum assunto, tenho crédito nas melhores faculdades. Sou o dono da razão em qualquer circunstância na minha área. Sou um narcisista. Pessoal, lembrando que é útil você estudar, ter uma boa formação, mas isso não deve te tornar um narcisista, deixando de observar o que outras pessoas têm a dizer, por exemplo. Seja sempre humilde. Fator igual 6. Ser o campeão num esporte. Ora essa, ok, os esportes são legais, sem ter uma competição não haveria nada a ser feito, nenhum objetivo. Mas, as pessoas estão se tornando narcisistas em busca do primeiro lugar, por exemplo. Opa, olha só, meu time foi o primeiro lugar naquele campeonato. Somos os melhores, somos a elite, nossa essência é superior, não somos o povinho. Viramos um narcisista com o ego inflado, vivendo uma autossabotagem sobre nós mesmos. Desprezo os outros, trato-os com arrogância depois desse título de primeiro lugar. Eu, por ser famoso, cobro R$ 10.000 por 10 minutos de conversa comigo, para me conhecer, pois minha pessoa é de extremo valor. Você deve pagar se quiser conversar comigo por um tempo. Não sou qualquer um que você vê por aí, eu sou um narcisista depois que fiquei em primeiro naquele campeonato. Eu estou em primeiro lugar no topo da pirâmide, assim como numa ditadura. Note que o intuito dos esportes é justamente um time, ou uma pessoa, causar a inversão que liga outro time ao nada. O melhor numa competição é simplesmente aquele que atira todos para baixo da pirâmide descendente, para o nada, ficando num topo próximo do infinito. Esses esportes, ou qualquer outra atividade em que você deve ficar num topo da pirâmide, numa competição, tendem a te tornar um narcisista com ego inflado, achando-se superior, e nada sendo útil para a sociedade ou para si mesmo. Fator igual 7. Artes marciais, luta. Campeonatos de artes marciais, de luta livre, boxe, por exemplo, tendem muito a tornar as pessoas um mero narcisista sociopata. Note o comportamento daqueles lutadores do topo das competições, esbanjam arrogância, ego inflado. Opa, sou o melhor lutador, posso bater em qualquer um agora, faço o que quiser com você. Sou um narcisista agora, devo ser idolatrado, devem me obedecer. Você não é nada, eu sou tudo. Tenho a essência superior. Veja aqui, em algumas lutas, o lutador mais forte derruba seu oponente e esbanja arrogância. Nem sequer se preocupa se ferir o seu adversário. Sai da luta com a cabeça erguida, transbordando narcisismo, acreditando-se ser alguém extremamente superior. Não quero generalizar, é claro. Há também lutadores que são humildes e cumprimentam seus adversários que perderam a luta. Porém, veja que esse sistema de ser o primeiro em algo é semelhante ao deus da inversão que fica no topo da pirâmide, tornando-se um ser maligno e narcisista sociopata. É para isso que servem os esportes. Para as pessoas se tornarem narcisistas. Para acreditarem que o próximo é algo inferior e indigno de existência. Para acreditar que o universo foi parcial, escolhendo-os como seres eternamente superiores. Foi com esse intuito que fizeram os esportes. Para tornar as pessoas narcisistas sociopatas que não enxergam mais a vida dos outros, apenas o próprio umbigo. Fator igual 8. Espiritualidade e filosofia. É também uma forma de tornar as pessoas narcisistas. Opa, sou espiritualizado, estou em conexão com Deus, ou com os deuses. Você não, você está num nível baixo, você está na ignorância, eu estou na luz. Eu me comunico com entidades, eu sou iluminado, eu sou um narcisista agora. Veja que a filosofia também, às vezes, transforma as pessoas em algo que acredita serem superiores, ou seja, acreditam que sua essência seja algo que em realidade não é. Pior, a falta de humildade as deixa mais cegas para a realidade.
Sendo humilde, você busca sempre se aprimorar, sempre ter ideias melhores. Você não se engana, você vive seu verdadeiro eu. Você ouve mais qualquer pessoa e assim recebe mais as diferentes energias de cada uma delas. Pessoas que estudam filosofia, em alguns casos tornam-se narcisistas com ego inflado, com falta de humildade, vivendo em realidades paralelas, em ilusões que não existem, tudo para viver um falso eu, uma máscara. Tudo para ser idolatrado como algo superior, drenando os outros, maltratando e humilhando as pessoas próximas. Nada sendo útil de fato à sociedade. Fator igual 9. E por último, eu, que sou imparcial, e que devo pensar da maneira mais imparcial possível, digo que, falar sobre o segredo do universo, o que eu estou fazendo agora, pode te levar para o caminho maligno e narcisista, ou para o bom caminho. O caminho narcisista, como já parece óbvio, é você fazer isso para nutrir seu ego, para viver numa falsa ilusão de que você seja algo superior em essência às demais pessoas. Isso vai te deixar cego e ignorante para tudo. Eu mesmo peço desculpas se o meu conteúdo veio a me associar com um narcisista ou uma pessoa orgulhosa, com falta de humildade. Não foi essa a minha intenção. Portanto, não desejo jamais ser idolatrado como algo superior às demais pessoas, apenas estou fazendo um trabalho impessoal. Não desejo nenhum tipo de tratamento ao estilo narcisista. Conforme eu expliquei em meu canal, existem inúmeros ângulos de visão para qualquer assunto. No meu caso, eu fui simplesmente obrigado a pensar sobre este tema para sobreviver. Ou faz ou morre. Depois que eu consegui bons conhecimentos, principalmente através do uso do pensamento independente, eu pensei: se eu sei algo sobre esse tema, eu preciso de fato falar sobre isso. O bom caminho ao falar sobre esse assunto, o segredo do universo, é o caminho mais sério, tratando o tema de modo profissional, sem jamais mencionar algo sobre você ser superior às demais pessoas, não focando em você, focando em ajudar os outros. É um tema importante. Quem se interessa por isso vai obter uma grande ajuda, removendo maus pensamentos de seu subconsciente. Mas você não deve conversar ou tratar esse tema apenas para inflar seu ego. Inflar o ego, como volto a repetir, é criar uma realidade ilusória em que sua essência, seu eu, supostamente seja superior aos outros de um modo geral. Exemplo: veja, estou conversando sobre o segredo do universo pois sou intelectualizado e superior às demais pessoas de um modo geral. Isso é algo repugnante. Portanto, este assunto, se for conversado, jamais deve ser feito tendo como foco mostrar publicamente como algo superior. Apenas tendo como objetivo o assunto em si de maneira imparcial e profissional. Conforme eu demonstro em meu livro, minha intenção foi mostrar que, pelos meus estudos, o universo supostamente seria um modelo matemático 0 e 1, num estudo sério e que em nenhum momento eu sequer cito a minha vida pessoal, pois ela não interessa a vocês que me assistem. O que interessa é apenas desvendar o assunto em si. O meu ego, a minha ilusão de que eu seria algo superior, isso não interessa a ninguém. O assunto em si é de grande importância para as pessoas, e esse deve um objetivo ao tratar deste assunto, é o entendimento, a busca pela lógica, a buscar por viver de forma estoica, para ser útil de alguma forma aos outros, não apenas a si mesmo. Esse seria um bom ângulo de visão para o assunto segredo do universo. Portanto, não deve ser algo a te tornar um narcisista sendo idolatrado pelos outros. Bom, essa é a primeira parte, espero ter ajudado. Na segunda vamos falar mais sobre alguns padrões de narcisistas observados na sociedade. E como você pode evitar se tornar um, ou aprender a se defender de pessoas que você nota terem padrões narcisistas. Não condenando essas pessoas, é claro, pois todos possuem seus defeitos e qualidades.